Continuava, só falando a Ele a glória, lembrando que um dia estaremos diante do Rei da Glória. E não existirá momento melhor do que esse. Queridos, mais uma vez, sei que a Juscelene passou muito bem aqui os avisos, mas eu quero reforçar que na semana que vem vamos ter batismo. E além de ser importante você estar no batismo para enfim, estar com os irmãos ali, participar com os irmãos, também é um momento de comunhão, onde nós vamos poder comer um churrasquinho. Eu não vou falar de jogar bola, que é o seguinte, ontem nós já fomos lá, jogamos uma bola, porque ontem o Ministério Espiritual fez um gol, não é? Com um evento sensacional lá, foi joia. Se você não foi, perdeu. Eu comprei uma chuteira nova, foi a primeira, quero dizer que foi a primeira chuteira que eu comprei na minha vida. E teve um irmão que disse, dá para perceber. Não vou falar quem foi. Ele não está aqui, mas a esposa dele está ali. E a filha é meio corintiana. Mas foi uma benção, irmãos. Mas é o seguinte, a semana que vem tem futebol. E a semana que vem eu vou levar a bola e eu vou jogar, porque me colocaram no gol e não me deixaram jogar. Eu falei que eu podia até trocar minha chuteira por um chinelo de couro, aqueles de vovô de descansar, porque já que eu não usei, podia trocar. Mas eu vou jogar semana que vem e você é nosso convidado para estar lá conosco. E também o congresso, irmãos, tem um plus aí muito, muito legal, que é o Stan. O Stan esteve aqui para falar de negócios há um tempo atrás, 2 anos atrás, e foi uma bênção. Ele não está indo dessa vez para falar de família. Ele está indo só para falar de negócio. Então, à tarde, vai ter um congresso, meio que um congresso à parte de tudo, né? Falando apenas de negócio, e vai ser uma bênção. Você não precisa pagar os dois. Paga um e leva outro. Isso é sensacional. E deve ter quanto, Leila? Umas 15 vagas só no total. Então, assim, é para correr. Não dá nem para ficar fazendo muita coisa. Amém. Vamos falar do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nesse tema desse mês falando do Espírito Santo de Deus. Sei que o pastor Leandro já falou aqui algumas coisas, como por exemplo, que o Espírito Santo de Deus, dentre as pessoas da Trindade, é o mais difícil de compreendermos, a pessoa mais incompreendida da Trindade, porque nós olhamos para o Pai, podemos identificar a questão do Pai, olhamos para o Filho, podemos identificar a questão do Filho, mas quando pensamos em Espírito, a coisa fica um pouquinho confusa, talvez, para algumas pessoas. Mas nós precisamos entender bem quem é o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, havia um rapaz, na verdade um senhor, e no começo do meu ministério, eu tinha um problema muito sério com essa pessoa. Não era um problema pessoal, não era um problema... um pecado, não. Era um problema de falta de... Os bicos não se bicavam, vamos dizer assim. Não rolava. Meu Deus do céu. Era uma pessoa assim difícil de lidar. E não era apenas eu que dizia isso, mas todas as pessoas falavam, olha, fulano é difícil, fulano é difícil, fulano é difícil. E durante todo aquele tempo, algumas vezes eu cheguei a pensar, falar, quer saber, não quero mais me relacionar. A gente tem que suportar uns aos outros, eu vou continuar suportando e olha, é só isso. Mas alguma coisa me dizia que o meu relacionamento com Cristo me levava a dar um passo a mais em relação a essa pessoa. E você sabe o que é interessante? Eu comecei a tentar compreender melhor essa pessoa. A ideia era a seguinte, eu preciso saber por que age assim, por que tem essa atitude, por que faz isso, por que faz aquilo. Eu comecei a perguntar a respeito do contexto familiar, contexto da sua infância, o que foi que essa pessoa tinha passado, quais foram as coisas que haviam marcado essa pessoa ao decorrer da vida dela para que chegasse ali naquele momento e ela tivesse determinadas atitudes. Sabe o que é interessante? Depois de conhecer essa pessoa, nós nos tornamos bons amigos. E agora nos relacionamos muito bem. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa que antigamente para mim era ruim,
eu já sei que isso está acontecendo por causa disso ou por causa daquilo. E, gente, as coisas funcionam muito melhor quando você compreende e conhece as pessoas, principalmente quem está ao seu lado. A minha esposa, como todas as mulheres, eu acredito... ela acabou de entrar, mas ela está saindo, vai levar o Tomás, então posso continuar. A minha esposa, ela, como todas as mulheres, gosta que os homens lavem a louça. Mas é que ela lava também muita louça lá em casa. Eu estou falando isso porque ela está subindo ali, que senão a gente vai ter que conversar lá em casa. Mas ela gosta que eu lave a louça. No começo do casamento era mais ou menos assim: amor, está transbordando a pia. Escuta, vamos lá, alguém tem que, né? Eu já acabei de limpar, eu acabei de fazer, eu fiz a comida, então agora é a contrapartida. Você vai... E eu, você quer que eu lave a louça? Não adiantava, queridos, ela olhar para mim com um olhar de... Entendeu esse olhar? Eu também não. Então não adiantava ela olhar dessa forma, que não rolava absolutamente nada. O que é que você está querendo? Então, Marcelo, vai ser mais ou menos assim. Já pega a dica que você casa daqui um pouquinho. Então já pega a dica, para não passar o sufoco. Hoje, depois de conviver com a minha esposa, basta ela olhar para mim do tipo: meu amor, tem louça para lavar. E não precisa dizer. Eu já pego, eu não gosto de lavar louça, mas eu vou lá e eu lavo toda a louça bonitinho. Quer saber? Ela já é um doce, mas fica mais doce ainda depois. E eu saio ganhando no final da história. Irmãos, quando nós conhecemos as pessoas melhor, nós só ganhamos. Quando eu sei por que a pessoa olhou assim, quando eu sei o que a pessoa está querendo, quando eu sei o que a pessoa está querendo me dizer, e eu vou e eu respondo bem aquilo, nós só temos a ganhar. Agora a pergunta é: você conhece bem o Espírito Santo de Deus? Você conhece tão bem o Espírito Santo de Deus a ponto de ele não ter que te chacoalhar para te querer alguma coisa e você simplesmente já sabe o que aquele que habita dentro de você quer? Você conhece o Espírito Santo de Deus? Porque se nós conhecermos bem o Espírito Santo de Deus, nós vamos tirar o melhor desse relacionamento. Olha, se com a minha esposa é bom, imagina com o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus bem, porque uma vez que nós entendermos o que é, assim, o que Ele quer, qual é o que a palavra de Deus diz a respeito dele, nós vamos tirar o melhor desse relacionamento entre nós e o Espírito de Deus. E para entendermos o Espírito Santo de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus nos traz algumas ilustrações ou algumas figuras de linguagem a respeito dele. E uma das coisas que a palavra de Deus nos diz é que quando as pessoas no Velho Testamento, elas eram ungidas, quando o óleo era derramado sobre a cabeça delas, isso representava, isso demonstrava algo que estava acontecendo dentro delas. Então o óleo caía sobre a cabeça dessa pessoa, e isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus estava tomando conta dessa pessoa. Agora, por que o óleo? Por que essa comparação? E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. E eu espero que você entenda um pouquinho mais do Espírito Santo de Deus, a fim de você poder servi-lo com mais excelência. Você não precisa abrir, mas lá em Samuel, 1 Samuel, quando nós passamos ali pelo capítulo 10, nós vemos que Samuel, ele pega o azeite, o óleo, e ele derrama sobre a cabeça de Saul. E quando ele faz isso, quando ele unge Saul, ele está ungindo Saul a rei. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul, ou o Espírito de Deus entrou em Saul. Interessante, irmãos, que os únicos que poderiam ser ungidos eram os sacerdotes, os profetas e os reis. E não poderiam ser ungidos por qualquer um, tinham que ser ungidos pelas pessoas certas, escolhidas por Deus. Nesse caso, um sumo sacerdote. Quando nós olhamos, e você também não precisa abrir, só anota aí, eu vou ler para você.
Quando nós olhamos o capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13, diz assim: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Estamos falando aqui de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui nós vemos agora a vez de Davi. Um recipiente, um chifre com azeite dentro. Derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi. Sabe o que é interessante? Olha o que nós temos no versículo, e eu vou ler para vocês também. O que tem no versículo seguinte, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. O que nós vemos no Velho Testamento, irmãos, é algo mais ou menos assim. O Espírito Santo de Deus, ele entra, e o Espírito Santo de Deus, ele pode sair. E quando sai, acontece algo como que se houvesse um vácuo na vida da pessoa. Quando nós olhamos João 15, 5, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz lá que sem o Senhor ou sem Jesus, nada podemos fazer. O que a palavra de Deus está dizendo ali é que sem o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não podemos dar glórias a Deus. Porque o grande alvo de todo ser humano não é vivermos, enchermos a igreja, não é isso, é darmos glórias a Deus. Nós nos dedicamos a tantas coisas nessa vida, e coisas muitas vezes que não trazem glórias para Deus. E nós estamos fazendo, e eu diria, quase que perdendo tempo. Porque nós deveríamos fazer tudo para a glória de Deus. Mas sem o Espírito Santo de Deus, não podemos glorificar o nome do Pai. E isso traz a primeira coisa que você tem que notar. Você já tem o Espírito Santo de Deus? Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. E como? É se rendendo diante da cruz de Cristo. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Uma vez que nós já olhamos o Novo Testamento, eu quero convidar você a abrir em João. Vamos abrir em João 14. Evangelho de João 14, 17. Evangelho de João 14, versículo 17. Porque aqui nós temos uma boa nova, irmãos. Aqui nós temos algo maravilhoso que acontece. Porque se no Velho Testamento era mais ou menos como uma casa de temporada, as coisas mudam no Novo Testamento. Evangelho de João 14, 17. A palavra de Deus diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, isso é muito interessante. Eu diria que isso é maravilhoso. Eu diria que isso é algo que foge da compreensão. Porque se no Velho Testamento o Espírito Santo de Deus, ele entrava e muitas vezes ele saía. Por exemplo, nós temos o caso de Sansão, que se viu sem o Espírito Santo de Deus e a sua vida simplesmente virou de cabeça para o ar. Nós temos no Novo Testamento uma frase que diz que o Espírito Santo de Deus, ele entra, ele chega na sua vida, mas ele não simplesmente chega, ele faz da sua vida uma morada. Ele faz do seu coração um lar. Sabe por quê? Porque no Velho Testamento nós temos o sumo sacerdote ungindo os reis. E ele coloca o óleo sobre a cabeça dos reis, e aqueles reis então recebem o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, quando nós entramos naquilo que nós chamamos da dispensação da graça, algo acontece na história. Agora nós não temos mais um sacerdote.
Agora nós não temos mais um sumo sacerdote que está andando e pode nos ungir. Agora nós temos um grande sumo sacerdote que está sentado ao lado de Deus, que é ressurreto, que é o próprio Deus encarnado que andou no nosso meio e que ressuscitou após 3 dias de terem colocado ele em um túmulo. E o nome dele é Jesus. E o que nós vemos na palavra de Deus é que quando nós nos rendemos a esse sumo sacerdote, quando nós nos rendemos a Jesus espiritualmente, esse sumo sacerdote nos unge, derramando sobre nós o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus cai sobre nós como um bálsamo. E nós nos tornamos a habitação permanente de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Isso não te deixa empolgado? Porque isso me deixa empolgado saber que eu sou a casa do meu Deus. Quando é que isso acontece, irmãos? Nós vamos lá para 2 Coríntios. Vamos ver quando é. Aliás, vamos para Atos primeiro. Atos 2, que está mais próximo. 2:38. Quando isso acontece? Eu quero o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Sim, eu quero, mas quando isso acontece? Vamos lá. Atos 2:38. Diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você sabe o que o texto está dizendo? Esse texto está nos dizendo que imediatamente, quando nós olhamos para os céus, olhamos para a cruz de Cristo e dizemos sim para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Quando eu me converti, não era na igreja bíblica, eu me converti e eu acreditava numa segunda bênção. Acho que talvez muitos já ouviram, talvez muitos já buscaram, talvez muitos até acreditem ainda dessa forma. A segunda bênção era receber o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Então, primeiro eu me converto, primeiro eu aceito Jesus como meu Salvador. E agora eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus, ou ser batizado com fogo, enfim, para receber o Espírito Santo de Deus. E eu passei, queridos, eu acho que cerca de 1 ano mais ou menos, buscando ser cheio do Espírito Santo. Todos os dias eu orava a respeito disso e eu dizia: Senhor, me encha do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo. E as pessoas diziam que para ser cheio do Espírito Santo você tinha que ter algumas coisas, como por exemplo o dom de línguas, que era uma forma de mostrar que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu precisava ver isso, porque se eu não conseguisse ver algo, se eu não falasse em línguas, em outras palavras, eu não estaria cheio do Espírito Santo de Deus. E eu dobrava os meus joelhos, e eu orava, e eu ia para o monte. As pessoas acham Abecar longe. Deixa eu dizer, eu subia toda sexta-feira esse morro a pé. A pé. Nós subíamos com chuva, com frio, seja como for, nós subíamos lá, e eu entrava no meio daquele mato, e nós orávamos, e orávamos, e orávamos, e orávamos. E você sabe o que é que eu pedia durante todo esse tempo? Eu pedia: Senhor, eu quero o teu Santo Espírito. Me encha do Santo Espírito. Me dê o dom, me enche, me batiza, Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, hoje, eu olho para trás, e é como se eu pudesse ver o Espírito Santo de Deus dizendo: já tem. Já tem. Já está em você, desde o dia que você disse sim para Jesus. Agora vai. Agora vai glorificar o nome de Jesus, agora vai trabalhar porque eu já te enchi, e eu estou lá: Senhor, mas eu quero o Espírito Santo de Deus, Senhor, mas eu preciso, e Deus está dizendo: mas já tem. Você quer mais o quê? Você já tem. Vai trabalhar. Não, Deus, mas eu preciso ser cheio. Sabe por quê? Porque eu não conhecia o Espírito Santo de Deus. Porque se eu conhecesse o Espírito Santo de Deus, eu tiraria o melhor desse relacionamento.
Eu não ficaria pedindo para ser cheio se a palavra de Deus diz que no dia que eu creio, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro do meu coração. É isso. Irmãos, nós muitas vezes estamos patinando, nós muitas vezes estamos tentando algo, estamos perdendo até tempo precioso para glorificarmos a Deus, simplesmente porque não conhecemos bem o Espírito Santo de Deus. Além do que, agora sim, 2 Coríntios, veja o que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios 2, aliás, 1:21. 2 Coríntios 1:21. A palavra de Deus diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é quem? Deus. Você sabe que isso mostra? Isso aqui mostra, queridos, que quem faz todas as coisas é Deus. Quem nos ungiu foi Deus. Não sou eu com as minhas forças. Não sou eu pedindo para receber algo a mais. Não sou eu pedindo para receber uma unção a mais, uma bênção a mais. É Deus que faz essa obra na minha vida. Não depende de mim, depende dele. E isso mostra uma coisa. Primeiro, ainda que eu não sinta absolutamente nada. Porque algumas vezes eu penso, mas eu não estou sentindo nada. Sabe, as pessoas elas dizem assim: eu quero que aquele irmão ore por mim, porque aquele irmão é cheio da unção. Já ouviu isso? Todo mundo já ouviu? Cheio da unção? Então, eu quero que aquele irmão tenha oração forte. Eu quero que aquele irmão ore por mim. Que quando aquele irmão ora, aquele irmão cheio da unção, as coisas vão acontecer, o céu vai se abrir, porque aquele irmão está cheio da unção. Ou, eu vou numa outra igreja para fazer alguma coisa, porque a outra igreja é cheia da unção. A igreja bíblica é meio devagar, a igreja bíblica é meio fria, mas a outra igreja é cheia da unção. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe quem é a pessoa mais cheia da unção? Mais cheia da unção que você conhece? É você mesmo. Quando você não tiver ninguém para orar por você, vá na frente de um espelho e diga o seguinte: agora eu vou olhar para a pessoa mais cheia de unção que existe nessa casa. Olha para o espelho, é você. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que habita em mim, o mesmo Espírito que habita naquela pessoa que você acha que faz oração forte, é o mesmo Espírito que habita em você. Qual é a diferença? E não depende de você, não é porque ele ora mais, porque ele corre mais, porque ele pula mais, não é por causa de nada disso, porque quem faz essa obra é Deus. Isso é a graça e a misericórdia de Deus. Irmãos, você é um ungido de Deus, porque é isso que diz o texto bíblico. E talvez você não sinta nada. Talvez você olhe para você e diga, mas não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Eu não estou sentindo que eu posso. Eu não estou sentindo que eu posso orar por essa situação. Eu não estou sentindo que eu posso passar por essa luta. Eu não estou sentindo que eu posso prevalecer. Eu não estou sentindo, ainda que você não sinta nada, não depende de você. E se você não sentir nada, isso não faz mais ou não faz menos daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo dentro do seu coração, porque ele habita dentro de você. E sentir ou não sentir, não muda essa situação. Não muda. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Agora sim, é maravilhoso ou não é maravilhoso? Não é maravilhoso isso? Irmão, saber que Deus transformou a história, me fez templo do Espírito Santo, com o Espírito de Deus, pessoa, dentro de mim, morando dentro de mim. E quer ver uma coisa maravilhosa? Próximo versículo, 22. São todas coisas maravilhosas. Versículo 22 diz assim, nós estamos em 2 Coríntios 1. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Bom, o Espírito Santo de Deus
não apenas habita dentro de você, não apenas isso vem de Deus e não de você, do quanto você possa se esforçar, mas aquilo que Deus já fez, quer você sinta, quer não sinta. E lembra? Quando eu lavo a louça pelo olhar da minha esposa, as coisas ficam maravilhosas lá em casa. Quando nós entendemos o que o Espírito Santo de Deus quer, a vida cristã fica maravilhosa. Nós não tiramos o máximo do nosso relacionamento porque não conhecemos. Então entenda isso. O Espírito de Deus habita em você. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador. Senão ainda tem que resolver esse problema. Bom, Ele nos selou. Irmãos, você já viu uma carta registrada? Todo mundo já deve ter visto uma carta registrada. Registra a carta, cola um selo, certo? Uma vez que esse selo foi colado, dá para tirar o selo? Até o Késio, que tem a pegada de mão mais forte que eu já vi, ele, cada vez que vai me cumprimentar ali, eu já me preparo psicologicamente, que ele dá uma apertada. Késio, você consegue tirar um selo de uma carta sem rasgar o envelope? Não. Se for tenaz, então, bem pensar. E se tiver algum vendedor de outra marca aí, pode falar também, isso não é merchan, não. Não dá. Porque o selo está colado na carta. Sabe quem é a carta? Nós somos a carta. Eu, você, nós que recebemos Jesus somos a carta em questão que está sendo dita. E nós fomos colados. O selo, ele garante que a carta vai chegar lá no lugar. Você pagou por ele e vai chegar no lugar. Bom, a palavra de Deus diz que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores. E nós estávamos destinados ao inferno, mas o Espírito Santo, Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Quer dizer, Jesus pagou o preço desse selo. Jesus pagou o preço desse selo. Uma vez que Jesus pagou o preço desse selo, Jesus se tornou o remetente dessa carta. Quer dizer, o próprio Deus é o remetente da carta. Porque ele já está pago, está com destino certo, destino é o céu, e agora nós vamos selar a carta. E o Espírito Santo de Deus então vem sobre a nossa vida. E ele vem sobre a nossa vida de tal forma, irmãos, que é como um selo que não pode ser tirado, que não pode ser arrancado, que não pode ser violado. É o selo do Espírito Santo de Deus que garante que essa carta vai chegar no destinatário. E você sabe quem é o destinatário dessa carta? Oi? Deus. Deus é o destinatário dessa carta. Isso quer dizer que Deus é o remetente, Deus é o selo, Deus é o destino, e que ninguém vai violar essa carta ou essa carta até eu estar nas mãos do meu Salvador. E o Espírito Santo faz isso por você. Isso não te dá um sentimento de... não dá, gente. Não é maravilhoso isso? Olha quem é o Espírito Santo de Deus. Nós só não tiramos o melhor porque nós não conhecemos bem. Precisamos conhecê-lo melhor. Pensando um pouco no óleo. Rapidamente aqui, nosso tempo está se esgotando. Mas pensando rapidamente no óleo. A palavra de Deus nos diz que nós somos ungidos. Quer dizer, você é ungido. E eu não gosto disso. Eu nunca faço isso, gente. Nunca. Mas repete comigo. Eu sou ungido. Diga isso. É a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, mas eu quero que você se lembre disso. Espero que marque, assim como vai marcar a primeira vez que eu fiz para mim. Você é ungido. Lembre-se disso, não se esqueça disso, porque isso é muito importante. Muito importante. Quer procurar alguém ungido? Você é ungido. Ore uns pelos outros. Eu não estou dizendo para não orarmos uns pelos outros. A palavra de Deus diz para orarmos uns pelos outros. Aliás, use nosso maranata de intercessão. Está aqui, ó. As irmãs, irmãos, eles oram pelo seu pedido. Pode falar com a professora Marilena. Tem um pedido? Fala com ela, ela vai colocar no maranata de oração. Mas lembre-se disso.
Você não precisa de intermediário nenhum para chegar ao trono do Pai, porque você é ungido de Deus. Mas e o óleo? Nós somos ungidos, recebemos o Espírito Santo de Deus e ele habita dentro de nós. Quando nós olhamos para o óleo, nós nos lembramos de algumas coisas. Por exemplo, no Velho Testamento, aliás, no Novo Testamento, tempo bíblico, nós temos dentro da cultura judaico-cristã, também, cultura judaica, o óleo como uma espécie de medicamento. Então, o óleo, por exemplo, que os presbíteros iam ungir, que a palavra de Deus diz para os presbíteros ungirem, alguns historiadores eles dizem que era um óleo com ervas. Então, quando os presbíteros iam ungir, era como se os presbíteros estivessem aplicando um remédio na pessoa. Então, não era só a parte de oração. Oração também, Deus podia curar com óleo, sem óleo, enfim, Deus podia curar do jeito que ele quisesse, porque ele pode. Lázaro estava sentado na mesa, nós lemos isso. Mas o óleo, ele representava como se fosse um medicamento. Nós temos o que dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. E ele é comparado com o quê? Com o óleo. Então deixa eu te dizer, você tem alguém dentro de você que pode te curar. Você tem alguém dentro de você que pode curar as suas emoções. Você tem alguém dentro de você que pode curar o seu coração. Você tem alguém dentro de você que pode curar os seus sentimentos, pode curar emocionalmente, fisicamente. Você tem alguém dentro de você que pode curar. E ele nos curou. Ele nos curou do pecado. Ele nos curou daquilo que estávamos anteriormente ligados. Mas o que mais o óleo faz? Tem uma coisa que o óleo faz e faz muito bem. Por exemplo, quando você vai soltar um parafuso, e o parafuso está engripado, está travado, e você não consegue tirar aquele parafuso, então tem um tipo de óleo, que eu não sei que tipo de óleo que é aquele, eu sei a marca, o WD, o óleo eu não tenho a menor ideia. Alguns com certeza devem saber, mexem com química, mas eu não sei. Quando você dá uma espirradinha do WD, ali, naquele parafuso, encrespado, difícil, rapidamente, ele solta. Livre, solto. Não é assim? Quando nós pensamos no Espírito Santo de Deus, eu tenho que me lembrar que eu era, antes de conhecer Jesus, eu era totalmente escravo do pecado. Totalmente preso pelo pecado. Eu estava travado pelo pecado e a minha vida travada pelo pecado. A Bíblia diz literalmente nessas palavras: nós éramos escravos do pecado. Um escravo não faz o que quer, não está livre, não está solto. Um escravo não pode decidir por si só, porque ele está preso, travado. E aí o Espírito Santo de Deus, o óleo, foi derramado sobre as nossas vidas. E aquilo que estava travado pelo pecado começou a ser solto. E ele foi solto completamente. As nossas vidas foram destravadas. As nossas vidas foram desemperradas. Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Ele não é maravilhoso? E algumas vezes nós pensamos: ai, mas está tão difícil. Ai, mas está tão difícil. Irmãos, talvez esteja mais difícil porque nós não conhecemos aquele que habita dentro de nós como deveríamos. Lembra da louça? Se eu conheço bem, as coisas acontecem bem. Eu preciso conhecê-lo melhor. Não existe nada que te prenda mais. Não existe, eu acho que eu falei aqui da última vez, não existe correntes, não existe prisão, não existe nada que te prenda, porque você é ungido, porque você é habitação do Espírito Santo de Deus e ele desprende todas as coisas. Ele ilumina, nas lamparinas era usado óleo, enfim, gente, nós podemos falar aqui várias coisas do óleo. Mas eu quero só encerrar lendo João. Abra lá de novo em João 12, nós já lemos esse texto e vamos usá-lo para encerrar a mensagem de hoje. João 12,
Vamos ler de novo essa história. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu já fiz essa pergunta. Você passou ali na entrada hoje, você sentiu o perfume? Sentiu o perfume? Todo mundo sentiu o perfume? Então tá bom. Estou brincando com ele que de manhã ele falou, não sentiu o perfume. O pessoal que abriu aqui a igreja, que veio para o ensaio, foi o pessoal do Vivaldo? Teve alguém que estava aqui desde o começo? Rebeca, estava forte, não estava? Eu coloquei o perfume e fechei tudo. Empesteou, aliás, espalhou, fixou ali, não fixou? Pois é um óleo. É um óleo com uma essência. Esse óleo foi borrifado 5, 6 vezes ali naquele pote. E o perfume tomou conta daquele lobby. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo de Deus caiu sobre a sua vida, veio sobre você, foi derramado sobre você. E a minha pergunta é: você tem deixado esse Espírito, essa fragrância, o perfume de Cristo, ser exalado através da sua vida? Porque uma vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós devemos exalar esse perfume. Nós devemos exalar o perfume de Cristo para que todas as pessoas sintam, para que todas as pessoas vejam, e aonde nós entrarmos, e aonde nós estivermos, as pessoas devem olhar e sentir: estou sentindo um perfume diferente aqui, um perfume diferente. Não é um perfume Chanel ou algo assim, é o perfume de Cristo sobre a sua vida, que deve exalar de tal forma a encher o ambiente, a ponto de todas as pessoas que estão próximas de você sentirem o perfume de Cristo. Quando eu saio de manhã, aliás, quando nós saímos eu e minha esposa, para qualquer lugar, principalmente para a igreja, normalmente nós saímos um pouco atrasados. Criança, fralda, mamadeira. O Cacá vai chegar no meio do culto daqui pra frente. Tem 3 chegando aí. Sabe, eu passo perfume, aí o Tomás ele vai descendo a escada, ele desce bem a escada, mas assim, ele vai contando. Eu acho lindo isso, gente. Mas eu tô com pressa e cada contagem dele é mais atraso. Eu pego aquele menino nos meus braços, eu desço a escada e nós vamos rapidinho e tal. Várias vezes quando eu volto para casa, minha esposa pega o Tomás no colo e ela diz: tá com o perfume do papai. Tá com o perfume do papai. É a marca do papai. Irmãos, eu quero todos os dias da minha vida passar o perfume do papai para o meu filho. Eu quero todos os dias da minha vida passar o perfume do papai para minha esposa. Eu quero todos os dias da minha vida passar o perfume do papai para o caixa do banco, para o balconista da padaria, para o frentista, para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas da minha família aqui na igreja. Eu quero passar o perfume do papai todos os dias da minha vida. E a minha oração é que o perfume de Cristo seja exalado na minha e na sua vida, de tal forma que todo lugar se possa sentir, em todo lugar, o perfume de Cristo. Você quer exalar o perfume do papai? Você quer deixar essa marca do perfume de Cristo? Então fique de pé, vamos orar.
Querido Deus, nessa noite, Pai, nós nos achegamos diante do Teu altar. Nós nos achegamos com confiança, com intrepidez, porque nós sabemos que aquele que habita dentro de nós, o Senhor, é tão poderoso, é tão forte, é tão maravilhoso, que nós só podemos Te glorificar, ó Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem transformado as nossas vidas. O Senhor tem habitado dentro de nós. O Senhor tem nos dado coragem, força. O Senhor tem soltado aquilo que estava preso. O Senhor tem nos dado a luz. O Senhor tem nos dado força e poder para pregarmos o Evangelho de Jesus e glorificarmos o Seu nome. E é nisso que nós queremos Te pedir, Pai. Ajuda-nos a exalar esse perfume. Ajuda-nos, Deus, a transmitir o perfume de Cristo. E que as pessoas possam sentir o perfume e possam ser marcadas com a cruz de Cristo. Que nós possamos, Deus, sermos agentes do Senhor, para que todos sintam o perfume de Cristo, em o nome santo de Jesus. Amém, queridos.